programa IBTV, no quadro Direito e Justiça, eu tenho o prazer de receber o Dr. Marcos Tavares Leite, da Tavares Leite, Sociedade de Advogados. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. Bom dia. Uma pessoa incrível, iluminada, um profissional excelente. E conversamos nos bastidores, temos muitas experiências, né, doutor, para falarmos sobre o direito. Verdade. Estou aqui à disposição de vocês para contar um pouquinho da nossa história. Doutor, fala um pouquinho então dessa história, como começou essa paixão pelo direito? É interessante até, porque na minha família eu não conheço nenhum advogado, sou o primeiro. Muitos têm uma história já, né, de tradição, e aí são 39 anos na área jurídica, 36 já de formado. Trabalhei um pouco na administração pública e sociedade de economia mista. E hoje a gente tem um escritório, é um escritório que a gente chama lá o escritório boutique, que é focado em um atendimento bem pessoal, personalizado para o cliente, ligado à área do direito empresarial. Então, a parte tributária, assessoria trabalhista, faço uma parte sindical, com entidades sindicais patronais, inclusive a negociação, estrutura societária, contratos, e para isso, inclusive, a gente conta com parcerias fora do Brasil. Excelente. Então, hoje tem uma aliança estratégica com um grande escritório do Panamá e com o escritório nos Estados Unidos, que atende também a todos os Estados Unidos. Ok. Como o senhor vê a sua visão 2023, agora pós-pandemia, a gente pode falar assim, né, que é um pós-pandemia agora concretizado, né? Agora é. O crescimento e principalmente no segmento empresarial e as demandas do direito que vocês recebem lá no escritório. Fala um pouquinho para nós essas duas visões, as grandes demandas e como está essa retomada da pós-pandemia para o mundo, para o direito empresarial. Bom, o que acontece, principalmente nesse pós, é que a economia começa, né, novamente a rodar, as coisas começam a andar. E nós percebemos também, durante a pandemia, outras alternativas. O trabalho, a forma de se trabalhar mudou. Então, a gente começa a ter essa questão, principalmente consultiva, e isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer para os clientes, é levar a coisa da prevenção. Perfeito. A gente ser preventivo e não simplesmente reativo. Então, em matéria de relações de trabalho, mudou muito. Hoje tem o home office. Na reforma trabalhista, havia a questão do trabalho intermitente. Quer dizer, são opções que existem para você trabalhar e ter uma relação melhor entre o empregado e o empregador. Sim. E como existe ainda uma cultura muito de litigiosidade, os tribunais estão cheios de processos, então tudo acaba sendo muito demorado, a gente tem que prevenir. Então, essas situações novas, estou dando simplesmente o exemplo trabalhista, mas tem outras questões na área societária, mas essas questões novas a gente tem que já orientar, preparar para evitar a litigiosidade. Porque aparecem muitas dúvidas, e são dúvidas que acabam sendo esclarecidas através do judiciário, mas acho que a gente consegue trabalhar antes, prevenir e estimular essa boa comunicação, uma integração, seja na questão de sócios, entre os sócios, seja entre empregado e empregador. Isso é fundamental. Perfeito, doutor. E, bem, a sua, digamos assim, perspectiva é positiva para o ano de 2023, então? É positiva na medida que a gente começa a ver retomadas. Brasil aqui, hoje já se fala muito sobre reforma tributária, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as propostas que tem aí, para que não sejam ainda de criar mais burocracia do que nós já temos. Né? Nessa questão de relações internacionais, de relação capital e trabalho, são novas normas que vêm, com um congresso novo, então a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo para fazer da forma mais adequada. E agora, voltando ainda nessa questão internacional, do direito internacional, o que o senhor, qual é o trabalho do escritório da Tavares? Ele faz contratos, ele está intermediando empresas do exterior que querem investir aqui e estão abrindo filial. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? A gente tem os dois lados. Perfeito. Então, eu procuro atender o brasileiro que quer investir fora. Então, essa é uma situação. E também o estrangeiro, principalmente Estados Unidos,
que quer investir no Brasil. E eles têm uma grande dificuldade de entender a legislação brasileira. Porque é muito complexo. É muito complexo, a questão trabalhista é muito complexa para eles, tributário, então, nem se fala. Depois as questões de registros, de licenças, então a gente tenta facilitar isso. Lá atrás, quando teve um boom, inclusive, aí, de muita gente comprando, aqui no Brasil, comprando imóveis nos Estados Unidos, na Flórida, a gente percebia que a pessoa pegava um dinheiro que tinha aqui, tudo certo, investia lá, mas depois abandonava a questão, esquecia do que tinha que também prestar contas aqui no Brasil, daquilo que tem fora do Brasil. Sim. Então, a gente organizando isso para deixar tudo legal, tudo regular. Existe uma questão sucessória nos Estados Unidos bastante, não é tão complexa, mas bastante cara. Então, a gente conciliar a questão legislativa, legal, de formalização empresarial do estrangeiro no Brasil e do brasileiro fora do país. E para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para aquela câmera ali. Bom, a mensagem de quem está no mundo do direito é realmente a gente estimular sempre uma boa comunicação. A questão do direito não é só litigiosidade, mas o mais importante é a prevenção e sempre procurar uma comunicação de harmonização, porque hoje, na justiça, os processos levam 10 anos, dado essa grande volume, e, portanto, qualquer decisão que leva 10, 15, 20 anos, ela acaba sendo injusta, tanto para quem ganha como para quem perde. Então, vamos trabalhar na comunicação. Excelente. Muito obrigado pela presença. Fica o convite para voltar mais vezes aqui. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Para trazer todo esse conhecimento, né, essa bagagem aí de qualificar, né, o nosso programa, o nosso quadro. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês. E o programa MBTV volta já já.